Coco Chanel revolucionou a moda e virou sinônimo de sofisticação e elegância. Mas, para o serviço de inteligência alemão, a estilista era só um número, F7124. Entre 1940 e 1944, ela foi agente nazista durante a ocupação alemã na França. A história foi revelada pelo jornalista americano Hal Vaughan no livro Dormindo com o Inimigo: A Guerra Secreta de Coco Chanel, lançado no Brasil em 2011. A ligação de Chanel com os alemães começou após a ocupação de Paris, quando ela teve um caso com um espião da Alemanha, o barão Hans Gunther Dinklage. A função dela era mediar negociações entre os alemães e pessoas de seu círculo social que, como é de se esperar, era cheio de gente importante. Ela colocou os alemães em contato com o Duque de Westminster, então o sujeito mais rico da Europa, e o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill. Tudo em troca da libertação de seu sobrinho André Palacci, prisioneiro dos nazistas. Ou seja, o serviço de agente até tinha um objetivo nobre. Mas o resto, não? Chanel tentou, sem sucesso, se livrar de seus sócios judeus, que investiram nela no começo da carreira. Outro ícone da moda marcado pelo nazismo foi Hugo Boss. Dono de uma fábrica de roupas, ele recebeu uma encomenda de camisas marrons para o então pouco conhecido Partido Nacional Socialista. Mais tarde, a agremiação encomendou a produção de seus uniformes. Finalmente, em 1931, Bosch virou o membro 508.889 do Partido Nazista. Graças à ligação, ele passou a fazer roupas também para a juventude hitlerista e o exército. Seus lucros subiram de 200 mil para 1 milhão de marcos. Durante a guerra, Bosch usou 140 escravos, que trabalhavam sob condições desumanas, em barracões imundos e com pouca comida. Um dos casos mais chocantes foi o de uma empregada polonesa, Josefa Gisterich. Ela fugiu, foi capturada e mandada para Auschwitz. Bosch usou suas conexões para encontrá-la e levá-la de volta à fábrica. Não se sabe sua real motivação, mas, ao chegar à confecção, o capataz a fez trabalhar tanto que ela teve um colapso e se matou, colocando a cabeça em um forno a gás. Bosch pagou todas as despesas do funeral. Pós-guerra, a Chanel diz que o papel de Coco deve ser mais estudado e não admite que ela era antissemita, pois inclusive tinha amigos judeus. A Hugo Boss pediu desculpas formais. Cineclube do Führer. Toda noite, antes de dormir, Hitler assistia a um filme. No jantar, pegava um de uma lista e levava seus convidados a um cinema privativo na chancelaria do Reich, em Berlim. Quando seus funcionários alertaram que logo não haveria mais filmes alemães inéditos, ele decidiu ver longas americanos. Suas opiniões eram sempre anotadas. É assim que sabemos, por exemplo, que ele achou Tarzan ruim e que era fã de Mickey e de O Gordo e o Magro. Mas o mais importante dessa paixão por cinema foi a lição política que Hitler teve: filmes são capazes de convencer as pessoas e moldar suas opiniões. Essas revelações estão em The Collaboration, Hollywood S. Pact with Hitler, a colaboração, o Pacto de Hollywood com Hitler, inédito no Brasil, lançado no ano passado. No livro, o jornalista australiano Ben Urban conta sobre a relação de Hitler com os estúdios de cinema americanos. E afirma que Hollywood, pensando em não perder o grande mercado alemão,
submeteu-se não apenas à censura nazista, mas também colaborou com a propaganda do regime. Nos anos 30, para se aproximar de Hitler, Paramount, Columbia e outros estúdios demitiram funcionários judeus. A Fox alterou cenas em que oficiais alemães foram retratados de um jeito que desagradou Hitler em O Lanceiro Espião, 1937. A Warner retirou a palavra judeu dos diálogos do filme A Vida de Émile Zola, 1937. Jack Warner, chefão da Casa do Pernalonga, foi o primeiro a convidar oficiais nazistas para Los Angeles, para que eles palpitassem nos cortes que queriam nos filmes. Em 1945, Warner teria ido a um passeio no iate de Hitler, no qual teria discutido oportunidades de negócio no pós-guerra. A MGM também pegou pesado. O lucro de empresas estrangeiras era proibido de sair da Alemanha. Então esse dinheiro ficava com as subsidiárias, sem chegar às matrizes em outros países. Quem não tinha uma filial e quisesse fazer negócio lá precisava usar seus representantes para dar um jeito, às vezes com certa malandragem nazi. Em 1938, a MGM seguiu uma recomendação dos nazistas e investiu em armamentos para a Alemanha, segundo o historiador americano Tom Doherty, estudioso do envolvimento dos estúdios com o nazismo. Para completar, Joseph Goebbels, o poderoso ministro da propaganda alemão, teria pedido a Fritz Steinholt, chefe da MGM no país, que se divorciasse de sua mulher judia. Ele atendeu o pedido e, segundo Urwand, há evidências de que a ex-esposa foi para um campo de concentração. O mais espantoso é que não só as esposas, mas muitos dos próprios dirigentes dos estúdios eram judeus. Assim como outras empresas americanas, os estúdios colocaram os lucros acima dos princípios, afirma Urwand. Mas Hollywood não era uma distribuidora de mercadorias, era uma fornecedora de ideias e cultura. Eles tinham a chance de mostrar ao mundo o que estava acontecendo. E aqui o termo colaboração adquire seu significado mais completo. Jonathan Wiesen lembra que toda empresa sabia que o que se passava era uma guerra racial. Esperamos que elas tivessem dito não para trabalhar para a guerra. Provavelmente sim, apesar de eu não conseguir imaginar isso acontecendo. Tudo o que se sucedeu foi possível, em boa parte, graças aos esforços financeiros de quem via a guerra como um grande negócio, nos dois lados do Atlântico. E o que mais instiga os especialistas é que provavelmente há dados ocultos. E que, possivelmente, ainda existam muitos arranha-céus imponentes com uma velha suástica escondida em seus arquivos. Pós-guerra as denúncias são recentes e nenhum estúdio se manifestou publicamente a respeito. Os vários Schindlers. O industrial alemão Oskar Schindler salvou mais de 1000 judeus empregando-os em sua fábrica. A história, contada no filme A Lista de Schindler, 1993, de Steven Spielberg, é um dos vários casos de empresários, executivos e funcionários de grandes empresas que arriscaram suas vidas para salvar judeus no Holocausto. Conheça algumas dessas histórias nas próximas páginas. Frits Philips, empresário holandês, salvou 400 pessoas. Viu a empresa de sua família, a Philips Electronic, virar uma gigante multinacional. Durante a guerra, ficou na Alemanha para tocar as várias unidades do conglomerado, inclusive uma que operava dentro do campo de concentração de Vught. Lá, salvou trabalhadores judeus. Virou o céu da empresa em 1961.
Bertold Brecht, executivo alemão, salvou 800 pessoas. Escondeu judeus em casa com a ajuda da mulher. Como executivo de uma empresa de petróleo, obtinha informações privilegiadas sobre ações dos nazistas, e avisava a comunidade judaica. Salvou 250 pessoas de embarcarem em um trem com destino ao campo de concentração de Belzec, afirmando que eram seus empregados. Assinou falsas permissões de trabalho para livrar judeus de outros campos. Nos anos 50, virou presidente da Krupp. Raoul Wallenberg, empresário sueco, salvou 25.000 pessoas. Diretor de uma empresa alimentícia, trabalhou como diplomata em Budapeste. Na capital da Hungria, ocupada pelos nazistas, organizou uma rede de resgate que dava abrigo em casas protegidas pela Embaixada da Suécia. Foi preso em 1945 pelos soviéticos, e morreu em 1947. Franjo Sopianak, industrial croata. Dono de uma empresa de petróleo, vivia com a família em Zagreb, Croácia, então sob domínio nazista. Em 1941, quando as leis antissemitas foram anunciadas e as ordens de deportação começaram, usou os prédios da refinaria para esconder judeus. Ele conseguiu várias permissões de viagem e mandou judeus à zona ocupada pelos aliados na Itália, livrando-os dos campos. Alfred Rosner, empregado de indústria alemão, salvou 10.000 pessoas. Administrador de uma tecelaria em Bedzin, na Polônia, que produzia uniformes para o exército alemão, protegeu empregados judeus e cuidou dos parentes deles, para que não fossem deportados. Também abrigou vários judeus nas fábricas sob sua administração quando houve o extermínio dos guetos. Foi descoberto e preso pela SS em 1943 e condenado à morte por enforcamento. Se gostou, de um joinha e se inscreva em meu canal.